Oi gente, aqui é a Raíssa e o vídeo de hoje é o diário de leitura com spoilers de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Antes da gente começar, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Se você gosta do meu conteúdo e quer ajudar o meu trabalho, peço você também que compartilhe o canal para os seus amigos, familiares, para conhecidos, enfim, indiquem o canal para as pessoas para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu tô com essa meta aí de crescer o público aqui do canal em 2025 e a ajuda de vocês é muito importante. Já fica aqui o meu muito obrigada para quem puder ajudar. Bom, gente, chegamos ao nosso segundo diário de leitura com spoilers, tá? Lembrando que vai sair resenha também, sem spoilers, então se você nunca leu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é só esperar pela resenha que ela logo sai por aqui. E se você ainda não está participando da nossa leitura coletiva de As Crônicas de Nárnia e quer ler os outros livros com a gente, te convido a participar. Eu vou deixar o vídeo de anúncio do projeto nos cards para vocês assistirem. Lembrando que a playlist com todos os vídeos que já saíram fica aqui embaixo na descrição. E essa é uma forma de vocês também acompanharem a atualização dos vídeos do projeto. Porque, por exemplo, a resenha sem spoilers eu vou publicar lá. O próximo vídeo vou publicar lá. Então, assim, todos os vídeos que estão saindo aqui no canal sobre As Crônicas de Nárnia, eu tô colocando nessa playlist, então ela já tá ficando assim, uma playlist bem recheadinha. Bom, lembrando que eu li nessa edição aqui da Martins Fontes e eu tenho aqui uma cola e eu vou fazer no mesmo esquema que eu fiz o diário de leitura de O Sobrinho do Mago, que eu vou ir lendo aqui, vou ir comentando, vou lendo as coisas. Eu acho que assim funciona melhor. Vou começar com a lista de personagens do livro. Então, temos os irmãos Lúcia, Susana, Pedro e Edmundo. O Pedro é o mais velho, na sequência vem a Susana, o Edmundo e a mais nova é a Lúcia. Tem também o professor Kirk, que se você leu o livro anterior... Se você não leu, lá vem spoiler, tá? Ele é o Diggory, tá? Ou o Gregório, tá? Porque depois eu descobri que na versão atual da HarperCollins, o nome do Diggory, né? Que é Diggory na edição da Martins Fontes, que parece que é Diggory na versão gringa, foi mudado pra Gregório, tá? Não entendo muito bem porquê, mas o Kirk aqui, o professor que abriga essas crianças, é o sobrinho do mago do título do primeiro livro. Tem a Dona Marta, que é a governanta, o Aslan, a feiticeira branca, o Sr. Túminos, que é o primeiro personagem que a Lúcia vai encontrar logo quando ela chega em Nárnia, que é um fauno, o Senhor e a Senhora Castor, que são animais falantes, o Malgrim, que é um lobo, que é chefe da polícia da feiticeira branca, o Anão, que é escravo da feiticeira, e tem outros personagens aqui que vão aparecer, não necessariamente citados pelo nome, tá? Então a história começa quando os quatro irmãos, eles se mudam de Londres pro campo e vão ficar na casa desse professor, né, do professor Kirk, por conta da guerra. Que eles chegam lá, gente, a casa dele é assim, cheia de coisa, e aí eles começam a explorar essa casa, brincar. Um dia eles encontram uma sala vazia que só tem um guarda-roupa. Os três mais velhos não dão bola, mas a Lúcia decide entrar. E ela é a primeira que vai parar em Nárnia. Quando ela chega lá, ela vê lá o lampião, né? Que a gente vê como que esse lampião foi parar em Nárnia no capítulo da criação de Nárnia, no primeiro livro. E ela, logo de cara, ela encontra com o Túminos. E ali a gente já recebe algumas informações. Eu vou ler primeiro uma citação que no meu livro está na página 107. Que ela, né, se encontra com o Sr. Túminos e pergunta onde que ela tá. Ele fala em Nárnia. Ela, Nárnia, que é isso? Ele responde, aqui é a terra de Nárnia. Tudo que está entre o Lampião e o grande castelo de Cair Paravel nos mares orientais. E a gente já recebe essas informações, que primeiro, em Nárnia, sempre é inverno, há muito tempo, por conta de um encantamento da feiticeira branca. Mas nunca é o Natal. A Lúcia tá lá na casa do Sr. Túminos, passa a tarde toda com ela, e aí ele fala, olha,
me desculpe, eu tô tentando te sequestrar. E aí ele fala pra ela que a feiticeira branca ordena que se algum dia o Túminos encontrasse um filho de Adão ou uma filha de Eva, deve entregar pra ela. E a Lúcia fica lá por horas. Quando ela volta pro nosso mundo, ela percebe que em Nárnia o tempo se passa diferente. Então, ela passou horas lá e no mundo dela, nenhum segundo sequer se passou, né? Ela volta achando que os irmãos estão preocupados, ela fala, não precisam ficar preocupados, eu tô aqui. E ela percebe que nenhum tempo se passou. Ela conta pros irmãos sobre Nárnia, mas eles não acreditam nela. O Pedro e a Susana, eles acham que é só imaginação e tentam ser super gentis com ela, mas o Edmundo, que na época é um menininho bem mal, assim, ele faz bullying mesmo com ela, ele caçoa dela o tempo todo por conta disso, fica falando que ela fez um país imaginário e ela fica bem chateada com isso. E é assim que o Edmundo, inclusive, vai parar em Nárnia, tá? Porque ele é o segundo aí. A Lúcia entra pelo guarda-roupa pra poder ir ver o Sr. Túminos. O Edmundo vai atrás dela. Só que ele vai atrás dela, ele entra no guarda-roupa pra poder caçoar dela. E ele vai parar em Nárnia. A Lúcia já sumiu, já tá com o Sr. Túminos. Ele encontra a feiticeira branca. E aí ela dá pra ele uma bebida quente e pergunta pra ele o que ele quer. Ele vai e escolhe manjar turco. E aí manjar turco, gente, eu não sei vocês, mas eu sempre tive vontade de comer. É uma receita que amplamente tem pela internet, é uma dessas receitas literárias que eu acho que é o equivalente em Nárnia da cerveja manteigada. Tem receita de manjar turco em tudo quanto é lugar, mas nunca cheguei a fazer. Apesar de ter vontade de comer, fico um pouco apreensiva porque tem romã no negócio. E eu não sei se eu vou gostar de sabor. Eu tenho a impressão que vai ser forte, porque eu não gosto de romã. Não sei se vocês já comeram manjar turco. Me conta aqui embaixo qual que é o sabor. Mas esse que o Edmundo come é espetacular, porque ele tá encantado. Ele fica... É uma comida encantada pela feiticeira. Então ele fica louco com aquilo. E, inclusive, é pensando em manjar turco que ele decide também trair os irmãos. E aí ele conta pra feiticeira que ele tem um irmão e duas irmãs. Ela pede, então, que o Edmundo traga seus irmãos até ela. E aí ela promete que vai fazer do Edmundo rei e que os irmãos dele são... príncipe, na verdade, né? E que os irmãos dele, principalmente o Pedro, com quem o Edmundo tem ali uma certa rivalidade, mas que é mais da parte do Edmundo, porque o Pedro, né, às vezes repreende o Edmundo, não gosta quando o Edmundo é mal com a Lúcia. E aí ele, não, porque eu vou ser mais que o Pedro. E ela promete também que vai dar mais manjar turco pra ele. E aí, quando a Lúcia tá voltando, ela encontra com o Edmundo. E aí os dois voltam juntos pro nosso mundo. Ela fala, gente, o Edmundo tava lá também. Fala, Edmundo, confirma pra eles que é verdade. E aí o Edmundo, ao invés de confirmar, ele fala que ele e a Lúcia estavam brincando e ficaram imaginando esse país. A Lúcia começa a chorar. Os dois irmãos mais velhos ficam preocupados, né? O Pedro e a Susana ficam preocupados com ela e decidem falar com o professor Kirk. Pra surpresa dos dois, o professor Kirk, que a gente já tem a informação, né? Se você lê O Sobrinho do Mago I, que ele já esteve em Nárnia, que ele fala, olha, meio que ele fala assim, embarca na dela, porque ele vira pros dois e fala, quem tem o costume de contar mais mentira? Eles falam, o Edmundo. E quem sempre fala a verdade? Eles falam, a Lúcia. Aí o Kirk vira pra eles e fala, então ninguém que vocês têm que acreditar. Então, assim, o tempo todo ele dando esses indícios. E aí, os quatro vão entrar no guarda-roupa para fugir de uma visita guiada que a governanta tá fazendo com turistas, né? Que ela fala, não, quando eu tiver com um grupo de turistas aqui, porque é uma casa antiga, vocês saiam da minha frente. E aí eles acham que ela vai entrar com esse grupo na sala do guarda-roupa, e o único lugar que tem pra se esconder é o guarda-roupa, eles entram no guarda-roupa. É assim que os quatro vão parar juntos em Nárnia. E, né, o Pedro fala, Lúcia, o que você acha que a gente tem que fazer? O Edmundo fica ali, veladamente, tentando convencer eles a ir pro lado da feiticeira branca. Ela fala, olha, vamos pra caverna do Túminos. Quando eles chegam lá, a casa do Túminos tá toda revirada, e eles percebem que ele foi raptado. E aí eles veem um passarinho, eles seguem esse passarinho e eles encontram o Sr. Castor, que fala pra eles, olha, o Túminos falou que eu deveria encontrar com vocês aqui, ele foi raptado pela polícia da feiticeira branca. E aí eles começam a conversar na casa do senhor e da senhora Castor. Eles estão lá conversando que o Aslan chegou e que eles vão encontrar com o Aslan na mesa de pedra. E eles estão lá falando quando de repente eles se dão conta que o Edmundo sumiu. Eles procuram ele um pouco, mas aí
o Castor fala, olha, eu acho que ele foi atrás da feiticeira. E aí tem aquela questão, né? Qual informação quando o Edmundo saiu? E eles fogem da casa dos castores. E aí, assim, quando eles estão lá conversando, acontece mais um indício aqui de como que o C.S. Lewis está usando Aslan para representar Deus. No momento em que eles escutam o nome do Aslan pela primeira vez, o autor vai dizer o seguinte, ó. Ao ouvirem o nome de Aslan, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava intensamente. Para Edmundo, foi uma sensação de horror e mistério. Ele já estava corrompido pela feiticeira branca, vale lembrar. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Para Susana, foi como se um aroma delicioso ou uma linda área musical pairasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera. Nessa conversa, eles vão falar algumas profecias. A primeira delas é: o mal será bem quando o Aslan chegar. Ao seu rugido, a dor fugirá. Nos seus dentes, o inverno morrerá. Na sua juba, a flor há de voltar. E aí eles estão lá conversando, o seu Castor, ele explica, né, por que a feiticeira branca quer tanto eles, e aí ele fala de uma profecia. E aí é essa questão, se o Edmundo foi atrás deles antes ou depois dessa conversa. Mais pra frente a gente descobre que essa profecia aqui, ele não chegou a escutar. Ele foi atrás da feiticeira branca antes, mas ele já sabia pra onde eles iam. Então ele conta pra feiticeira branca que eles estão indo pra mesa de pedra, e é por isso que eles fogem. Então ele não ouviu essa profecia aqui, ó. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão cair para véu, no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. Então, e aqui conectando com aquela profecia que o Aslan faz, né? Fala com Digo, ele falou, ó, os filhos de Adão foram responsáveis por trazer esse mal, que é a feiticeira branca, para Nárnia, e vão ser os filhos de Adão e os filhos de Eva as responsáveis por acabar com esse mal. E aqui a gente tem mais umas informaçõezinhas, tá? Sobre a feiticeira branca, porque os meninos começam a questionar, falar, mas ela não é humana? Eles falam, olha, por um tempo ela tentou enganar a gente falando que ela é humana. E aqui tem essa questão, filhos de Adão e filhos de Eva, né? Uma referência a homem e mulher, mas a Adão e Eva, né? No paraíso. E aí eles falam que a feiticeira branca, ela descende por um lado da Lilith, que foi a primeira esposa de Adão, e por outro lado dos gigantes. Então, ela não é humana. E aí eles vão, né? Para ponto de encontro, que é a mesa com Aslan, né? Que é a mesa de pedra. O Edmundo abandona os irmãos, vai atrás da feiticeira branca e eles fogem, né? Os três fogem junto com os castores rumo à mesa de pedra. No caminho, eles encontram quem? O Papai Noel. Um sinal de que o poder da feiticeira branca está enfraquecendo, porque em Nárnia é sempre inverno, nunca Natal. A partir do momento que o Papai Noel apareceu e está andando por Nárnia distribuindo presentes, é o primeiro sinal de que o poder dela está enfraquecendo. E aí ele dá presentes para eles. Pra senhora Castor, ele dá uma máquina de costura nova que ele fala que ele vai deixar na casa delas quando ele passar por lá. Pro senhor Castor, ele fala que vai terminar o tique dele lá, que ainda estava em construção. Pro Pedro, ele dá um escudo e uma espada. Para Susana, ele dá um arco, que rara vez falha o alvo, e uma trompa de marfim, que ao tocá-la, o auxílio virá imediatamente. Para Lúcia, ele dá uma garrafinha com o tônico que cura feridas e um punhal. E aí, antes dele dar esse presente, ele fala a seguinte frase: presentes para você são ferramentas e não brinquedos. Talvez não esteja longe o dia em que precisarão usá-las com honra. O Edmundo, ele é feito prisioneiro pela feiticeira branca, e assim que ele chega lá e vê a forma como ele trata ela, ele já se arrepende de ter traído os irmãos. Mas aí já é muito tarde, ela faz ele de prisioneiro e faz ele ir atrás com ela no trenó, enquanto ele persegue os irmãos dela até a mesa de pedra. Só que o trenó dela é um trenó para neve. E outro sinal de que o poder dela está enfraquecendo é que a neve em Nárnia começou a derreter, né? Com a chegada dos irmãos e com a volta do Aslan também. E aí vai ficando mais difícil do trenó dela andar. Num determinado momento, eles acabam tendo que abandonar o trenó e vão a pé.
Quando eles encontram com o Aslan, tem todo um momento solene ali, e o Aslan mostra para Pedro o castelo de Cair Paravel e fala a seguinte frase: aquilo, ó humano, é Cair Paravel, dos 4 tronos, num dos quais você há de se sentar como rei. É o primeiro a vê-lo por ser o primogênito, e será o grande rei, acima dos outros. E aí ele vai, né, conversando com todos eles. O Aslan é um guia muito importante aqui para os 4. Os servos da feiticeira branca, eles têm medo, né, de falar o nome do Aslan. Tanto o Malgrim, que é o cão lá, que é chefe da polícia dela, quanto o anão, que tá guiando o trenó dela e depois acaba sendo ali meio que o carrasco, entre aspas, do Edmundo, né, que carrega, puxa o Edmundo amarrado por uma corda. Eles evitam falar o nome do Aslan, né, eles falam ele. Ah, porque ele chegou, ele não sei o que. Será que não é porque é ele? E aí ele aqui é escrito com E maiúsculo. E aqui, gente, esse livro tem uma penca de criaturas mágicas, tá? Tanto do lado do bem, tanto do lado do mal. Tem criaturas que são só más, como por exemplo, sei lá, vampiros. E tem criaturas que estão dos dois lados. Então, por exemplo, tem espíritos das árvores aliado tanto ao lado do Aslan como ao lado da feiticeira branca. Tem minotauro aliado tanto ao Aslan quanto à feiticeira branca. Mas algumas das criaturas, a gente tem animais falantes, animais que não falam, anões, dríades, ninfas, espíritos das árvores, faunos, centauros, unicórnios, minotauros, duendes, gigantes, vampiros, bruxas, espectros, íncubos, lobisomem, etc, tá? Então aqui mais uma vez reforça que o C.S. Lewis nesses livros estava inserindo coisas que vêm de mitologia cristã, mas para tornar interessante para crianças, ele inseria criaturas que algumas são de outras mitologias, né? Ele tem um momento aqui também que o deus Baco é citado, que é o deus do vinho. E ele insere isso de um jeito para poder ficar lúdico, né? Então ele fez, de fato, uma história de fantasia, de alta fantasia. O exército do Aslan, então, vai salvar o Edmundo. No dia seguinte, o Aslan tem uma conversa a sós com o Edmundo. E aqui é dito, não fala que conversa que é, mas é dito que ele jamais se esqueceu. Quando os outros 3 irmãos vêm ao encontro do Edmundo, o Aslan vai dizer o seguinte: aqui está o 4º filho de Adão. E, bem, não vale a pena falar do que aconteceu. O que passou, passou. O Edmundo pede desculpa e os irmãos na hora: não, tá tudo bem e tal. E o Edmundo, assim, é perdoado. Um comentário sobre a feiticeira branca, que eu acho que reforça o mal dela, mas também reforça o período em que esse livro foi escrito, mas ela também é a única que usa o Aslan, por exemplo, a gente não vê usar essas mesmas palavras. Os demais meninos, nem o Edmundo, quando ele tá sendo mais maldoso, ela usa palavras que hoje em dia seriam consideradas capacitistas, tá? Pra se referir a inimigos dela. E aí eles estão lá, no acampamento, né, esperando pra ver o que acontece, esperando o exército da feiticeira pra eles lutarem contra ela. E aí a feiticeira branca pede, né, pra poder falar com o Aslan sem sofrer represálias. Ela entra no acampamento e fala que aciona a magia profunda, que é o seguinte: como o Edmundo é um traidor, a feiticeira branca exige o sacrifício dele. Ele meio que pertence a ela por conta dessa magia profunda, né? Os traidores pertencem a ela. E aí o Aslan fala: correto, essa magia mesmo, me pede para conversar com ela em particular e só anuncia para as pessoas. Ela abriu mão do prisioneiro. E aí eles estão na mesa de pedra e falam: olha, essa mesa de pedra vai ser usada para outra coisa, a gente vai mudar o acampamento para as margens do rio. E aí quando ele vai conversar com Pedro, ele vai dando instruções de como ele vai conduzir a guerra, dá mais de uma opção, orienta mesmo o Pedro para ele ser aí o líder que ele precisa ser. Mas aí o Pedro fala: Aslan, mas você vai estar do meu lado. Ele fala: não sei, né, não tenho tanta certeza, né, dá a entender ali que alguma coisa pode acontecer. A Lúcia e a Susana estão preocupadas porque elas sentem que ele tá mais triste, né, o Aslan. E aí de noite elas acordam e percebem que ele levantou e seguem ele. E eu achei que essa caminhada do Aslan, né, ele fala: olha, vocês podem me acompanhar até um determinado momento. Num determinado momento ele pede elas para ficarem escondidas. Elas percebem que ele vai até a mesa de pedra, né, e os servos
da Feiticeira Branca estão ali. E essa caminhada dele em volta dos servos da Feiticeira Branca, né, dos aliados da Feiticeira Branca, como eles tratam ele, eu achei que aqui foi meio que para representar a via sacra, sabe? O Calvário de Jesus na crucificação, porque ele é xingado, ele é ofendido, as pessoas falam que ele não é isso tudo, cortam a barba dele, cortam o pelo dele, a juba dele, ele é humilhado. Eu achei isso bem parecido. E aí ele é sacrificado na mesa de pedra, a mesa de pedra se parte e depois o Aslan aparece, né? O Aslan ressuscita, né? Essa se partir da mesa de pedra, eu acho que pode ser, né, uma referência, né, para os primeiros sinais ali da ressurreição de Cristo. Ele explica para as meninas, ele vai dizer o seguinte: a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas, se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reina antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que, se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. O Aslan vai com a Lúcia e com a Susana na casa da Feiticeira Branca, e eu achei interessante que em nenhum momento aqui se é referido à casa dela como um castelo, porque castelo é só o Cair Paravel, porque são os verdadeiros reis de Nárnia. Ela, né, é uma usurpadora, então ela não tem um castelo, né? Ela pode dizer o contrário, mas os demais personagens não chamam de castelo, o autor não chama de castelo, é casa. Vão lá e o Aslan vai trazendo de volta à vida todas as vítimas que foram transformadas em pedra pela Feiticeira Branca. E aí eles vão, né, partem para ajudar o exército que tá lutando contra a feiticeira junto com o Pedro. Lembrando que o Sr. Túminos, ele é raptado, ele tá lá também, tá? Ele foi transformado em pedra, e aí o reencontro dele com a Lúcia é muito, muito bonitinho. E aí a feiticeira morre, né? O Aslan que salta sobre ela e a mata, inclusive no filme, né, na adaptação da Disney. Tô curiosíssima pra ver como vão ser as adaptações da Netflix. Essa cena é igual, o Aslan simplesmente ruge, solta em cima da mulher e mata ela. Os 4 são coroados em Cair Paravel, reis e rainhas de Nárnia. E aí tem uma citação que vai dizer o seguinte: quem é coroado rei ou rainha em Nárnia será para sempre rei ou rainha. Honrem a sua realeza, filhos de Adão, ou honrem a sua realeza, filhos de Eva, que é o que o Aslan fala. E aí eles governam Nárnia e ficam adultos lá, e eles recebem o seguinte título das pessoas: Pedro, o Magnífico; Susana, a Gentil; Edmundo, o Justo; Lúcia, a Destemida. E eles vão esquecendo da vida deles no mundo deles, assim. Eles só lembram, assim, como num sonho. E aí eles vão voltar pro nosso mundo na caçada do veado branco, porque é um ser mitológico que aparece de vez em quando. Quando aparece, eles vão atrás. E aí, eles vão atrás, veem um lampião e decidem ir além daquilo. E como o tempo... E aí, assim, eles voltam para o nosso mundo. E como o tempo em Nárnia se passa diferente do nosso mundo, em Nárnia eles já eram adultos, tá? Eles governam Nárnia por anos. Quando eles chegam no nosso mundo, os 4 voltam crianças, e no exato dia e na exata hora em que eles entram no guarda-roupa. E aí eles vão contar pro professor Kirk e falar: será que a gente consegue voltar pelo guarda-roupa? E aí ele fala a seguinte coisa pra eles, e é a última passagem do livro, e a gente vai terminar esse diário de leitura com essa fala: por esse caminho nunca mais irão a Nárnia. É claro que um dia vocês voltarão a Nárnia. Quem é coroado rei em Nárnia será sempre rei em Nárnia. Mas não tentem seguir o mesmo caminho 2 vezes. Na verdade, vocês nem devem fazer coisa alguma para voltar a Nárnia. Nárnia acontece. Quando menos esperar, pode acontecer. Não vou falar mais sobre os próximos livros, porque eu acho que pode ter spoilers para quem não leu. E esse é um diário de leitura com spoilers. Júlia é uma feiticeira guarda-roupa. Mas assim, é uma história muito mágica. Eu gostei como que o C.S. Lewis ele se utiliza de recursos, de histórias épicas, mas de um jeito muito simples, muito lúdico, muito leve. Então, assim, é realmente algo
voltado para criança, né? Tem uma batalha sim, mas o foco aqui não é a batalha. O filme da Disney transforma isso em algo épico, mas aqui o livro é muito mais lúdico do que qualquer outra coisa. É muito mais uma história sobre mensagem e sobre a aventura em si do que sobre batalhas épicas. Eu gosto muito dessa história, eu acho que lembra, né, essas brincadeiras de infância, né? É muito mágico, é muito especial para uma criança você atravessar uma porta e ser rei do outro lado. Quando eu tava relendo, né, as 2 vezes que eu li as Crônicas de Nárnia, eu já li a adulta, eu fiquei pensando o quão mágico é para uma criança ler essa história, sobretudo o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Porque criança às vezes tá brincando disso, né? Ela tá brincando de luta de espada. Ela tá principalmente no período em que esse livro foi escrito. Ela tá brincando de visitar um mundo fantástico. E aí ela vai ler uma história em que crianças como ela atravessam o mundo, salvam esse mundo e governam esse mundo. Eu sou apaixonada por essa história. E agora eu convido vocês a me falarem o que vocês acharam de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa aqui nos comentários pra mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilhe esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.